Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que você está vendo o nosso UseCast. Nós estamos com mais um programa aqui para você, seguindo aquela ordem cronológica que a gente tinha combinado, né? Todas as quintas-feiras, às 19 horas, temos um novo episódio dessa saga que é levar conhecimento, entretenimento, falar de telecom, trazer convidados, trazer clientes. Ou seja, é um espaço que você, cliente use, pode utilizar quando você quiser. É só falar com a gente lá no Instagram, @usetelecom, e falar do seu interesse pela sala que está à disposição, certo? Pode seguir a gente na rede social, que é o @usetelecom, e lá você sempre vai ter alguém para te explicar um pouco mais sobre o UseCast e como funciona. E hoje, para nossa alegria, a gente está recebendo aqui um convidado que esse sim vai falar de temas que até então não foram abordados por nenhum dos outros convidados, que é o Jetson Araújo, bacharel em teologia, pós-graduado em psicanálise, mentor e especialista em inteligência comportamental integrativa, especialista em comunicação persuasiva e técnica de vendas. Ó, vendas, marketing pessoal, já treinou milhares de líderes em mais de 15 anos de atividade. Seja muito bem-vindo, Jetson Araújo, ao UseCast. E temos aqui para nos acompanhar, além do Jetson, nosso querido Weber Sampaio, diretor financeiro da Use Telecom e nosso parceiro. Você já deve ter visto ele em outros episódios e verá muito mais. Então, Jetson, Weber, sejam muito bem-vindos. E eu já falei um pouco sobre ele, mas ninguém fala melhor sobre o Jetson do que o próprio Jetson. Então, fala para nossa audiência quem é Jetson Araújo, por favor. É um prazer estar aqui em primeiro lugar. Obrigado pelo convite, Weber. Obrigado por você me receber aqui. E tenho certeza que vai ser um momento de grande aproveitamento para a sua audiência e vamos estar aqui contribuindo com aquilo que a gente já vem fazendo ao longo de 15 anos. Como você já disse, eu sou bacharel em teologia, pós-graduado em psicanálise e já trabalho com pessoas há mais de 15 anos desenvolvendo novas lideranças, desenvolvendo novas habilidades, para que as pessoas possam crescer e se desenvolver. E o objetivo sempre é fazer com que as pessoas cheguem ao objetivo ou aonde elas querem chegar. Sair no ponto A para chegar no ponto B, e a nossa função, nosso trabalho é esse, né? E estamos aqui para conversar um pouco sobre isso. Deixa eu fazer mais uma pergunta que não tem muito a ver com o seu currículo acadêmico. É Jetson Araújo ou Gedson Araújo? Jetson Araújo. Eu adoro quando eu vejo alguém com nome diferente, porque eu me chamo Tenafly. Então todo mundo me chama de Fly. Então quando eu acho alguém que tem um nome um pouco diferente, eu sei que eu não sou o único. Eu também, né? E temos aqui nosso querido Weber, que às vezes chamam de Weber, chamam carinhosamente de Webinho. Weber, o que esperar desse programa, desse UseCast, com o nosso querido Jetson Araújo? Como disse você, Fly, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para quem está assistindo esse encontro maravilhoso aqui. Eu fico feliz de estar com o Jetson Araújo hoje aqui. Jetson já me inspirou muito, né? Com suas palestras, com seus treinamentos. Eu já fui alvo, né? Já fui alcançado por palavras, né? Que saíram da vida de Jetson. E eu te falo que não são só palavras. Eu vi Jetson produzir muitos resultados no mundo corporativo, né? Em grandes empresas, inclusive empresas internacionais, né? Empresas americanas que vieram para o Brasil, na época dessa época que eu estou falando. E eu fui uma das pessoas que dei muita audiência ao que ele falava, porque fazia muito sentido e continua fazendo muito sentido para a minha vida, na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual. Eu sigo o Jetson nas redes sociais dele e gosto muito do que ele fala, gosto muito do que ele ensina, né? Que são assuntos que produzem verdadeiros resultados. Às vezes as pessoas elas não conseguem se encontrar consigo mesmas, elas não conseguem produzir o resultado que elas gostariam de estar produzindo, muitas vezes porque lhes falta coisas básicas e simples, como, por exemplo, comunicação. Você vai falar aqui um pouquinho para a gente de comunicação persuasiva. E quantas pessoas têm dificuldade de se comunicar, né? Eu já vi, por exemplo, dentro de empresa,
grandes erros acontecerem em processos de empresa por causa de comunicação mal feita. É lógico que a gente está falando aqui, a temática nossa aqui, dos pontos que eu sei que você vai falar, é sobre comunicação persuasiva e a influência que isso pode ter nos resultados de uma pessoa, mas eu ampliei um pouco mais, né? Eu falei um pouco mais, assim, da questão dos erros que acontecem nos processos da empresa por causa de comunicação errada. E às vezes na vida do profissional também, ele não consegue expressar, ele sabe, por exemplo, ele sabe o que fazer, ele sabe o que a equipe tem que fazer, ele sabe o que é preciso fazer, mas ele não consegue fazer uma comunicação precisa, que consiga alcançar o propósito de convencer o outro, o seu interlocutor, né? Então, comunicação é uma arte que ela pode ser dominada pelas pessoas, porque na PNL, que eu sei que você gosta desse tema, na PNL diz que tudo que um homem pode fazer, o outro também pode, Verdade. né? Então a gente, com essa fala aqui inicial, eu quero devolver para Fly conduzir aí ou para Jetson, comanda aí, Fly. Pronto. Então, eu agora, depois desse testemunho aqui do nosso querido Weber, eu é quem estou curioso, certo? Apesar de eu também já seguir nas redes sociais, vai estar aqui embaixo as redes sociais da Uso Telecom, do Weber, a minha pessoal e a do Jetson Araújo. Mas eu vou começar com a primeira pergunta que eu vim esses dias analisando e digo, vou fazer essa pergunta para Jetson logo para abrir os caminhos. Como é que sua formação em teologia influenciou sua abordagem em áreas como psicanálise e inteligência comportamental? A teologia e a psicanálise, onde é que elas se encontram? Onde é que uma colabora com a outra? Na verdade, parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Porque quando eu comecei a estudar teologia, iniciei esse estudo simplesmente pelo desejo de conhecer mais sobre questões espirituais, principalmente num momento da minha vida que eu estava querendo crescer muito mais nessa área, e comecei então o estudo da teologia. Logo em seguida, após a formação da teologia, eu fui para a psicanálise com o objetivo de autoconhecimento. Geralmente, quem faz psicanálise, na sua grande maioria, vai com o intuito de buscar se autoconhecer, para só depois você aplicar isso a outras pessoas. E quando eu comecei a estudar teologia, eu vi que tudo na vida depende de pessoas e tudo é processo, né? Tudo na vida é uma questão de processo e seguir princípios. E como tudo precisa de pessoas, inclusive o próprio Deus, para poder fazer com que os seus planos se cumpram na Terra, precisou de pessoas. Então, tudo envolve pessoas. Sim. A teologia, na verdade, é o estudo da manifestação de Deus, e não o estudo de Deus em si, né? Porque não tem como a gente estudar Deus. É verdade. A gente estuda as manifestações de Deus e aprende com essas manifestações qual é a vontade de Deus para o ser humano, para a humanidade. E unindo isso à psicanálise, fez com que eu conhecesse mais a mim, né? Conhece a ti mesmo, já disse o filósofo, e aí você tem condição de entender melhor o outro. Então, a teologia leva você a conhecer um pouco a respeito da natureza e do caráter divino, e a psicanálise nos ajuda a conhecer os comportamentos do ser humano. Então, isso, para mim, influenciou bastante na minha vida pessoal e profissional, né? Então, dentro do que Jetson está falando, eu também sou um curioso, né, do estudo teológico e faço isso no dia a dia, né? Isso para mim é uma rotina maravilhosa de ler a Bíblia, de conhecer, né, as coisas relativas à criação, a Deus, né? E eu faço um estudo até meio que sistemático, porque se você lê, eu pego a Bíblia, se você pega a Bíblia e lê ela sistematicamente, você começa a entender uma certa lógica ali, né? E eu fico impressionado como que essas manifestações de Deus que você falou, né? Que a teologia, você falou, achei interessante, né? Que a teologia
é o estudo das manifestações de Deus. E onde que a gente encontra essas manifestações? Pelo menos a registro dessas manifestações a gente encontra na Bíblia. Por isso que eu estou me referindo a ela, Sim. né? Como a palavra de Deus. E quando a gente vê, por exemplo, a vida de José do Egito, né? Muito conhecida a história de José do Egito. Quando a gente vê a vida de Daniel, quando a gente vê a vida de Elias, de homens que passaram por grandes momentos de pressão na história bíblica, bem relatado, com níveis de detalhes. Quando a gente vê que ali houve uma necessidade daqueles homens de ter um autocontrole, né, e uma confiança suprema em Deus para passar pelos momentos que eles passaram. A vida cotidiana, a vida de hoje, a gente percebe também que esse controle emocional, esse essa capacidade de desenvolver esse controle passa pela vida espiritual. Como é que você avalia, como é que você avalia isso? Como é que você avalia o estudo das manifestações de Deus, os impactos que elas podem promover na vida do homem, né? E os resultados que o homem pode obter com isso na vida pessoal, na vida profissional, na vida social e etc. É muito importante que você pontuou, Weber, porque o embasamento para que o ser humano tenha uma vida equilibrada está na perspectiva dele entender que acima dele e após essa vida existe uma continuidade. É o que faz com que a gente possa moderar as nossas ações nessa terra. Verdade. Né? Quando a gente tem essa consciência de que tem algo superior a nós e que há uma continuidade na vida, a gente passa a fazer algumas perguntas, né? E se limitar nas nossas ações. O estudo das manifestações de Deus nos ensinam, em vários momentos da vida, o que nós devemos fazer, o que não é bom ser feito e o que nós precisamos começar a fazer. Ah, que legal isso, cara. Então, Vamos quando lá. você estuda, por exemplo, você citou a história de José, Uhum. José é uma grande referência no mundo corporativo, né? Ele foi um grande administrador, é Verdade. uma referência para qualquer setor onde queira ter crescimento, porque ele foi um grande administrador. E tudo começou com um desejo, um sonho que veio até ele, e eu falo muito sobre o poder do sonho também, né? Onde nós estudamos a questão do subconsciente, que é o centro da ação divina, é o subconsciente do ser humano. É ali que todas as coisas acontecem, né? Então, quando você começa a estudar essas manifestações divinas nas histórias de personagens como José, ali você vê como é que aconteceu aquilo, como Deus se manifestou a José, como foi que José reagiu a essas manifestações e o que ele fez. E se nós pegarmos esses passos que foram dados e aplicarmos no nosso dia a dia hoje, vai dar o mesmo resultado. Porque os princípios que nós vemos ali nas Sagradas Escrituras, que eu gosto de chamar hoje de códigos divinos, né? Para contemporaneizar, então eu gosto de chamar de códigos divinos. Então, quando a gente pega esses códigos divinos que são universais e atemporais, então, quando a gente pega esses códigos divinos e coloca em prática na nossa vida, vai dar certo. Dá resultado, né, Vai gente? vai dar certo. Por quê? Porque já está comprovado, testado, aquilatado, né, de que quando você coloca isso em prática, você sempre vai ter o resultado X, Y, Z. Então, é muito importante essa abordagem dessa consciência. Aqui a gente não está falando de religião, Absolutamente. né? Nós não estamos falando de religião, estamos falando de manifestações, né, divinas. E independente da religião que você tenha, você acredita na manifestação de um sobrenatural. Então, é essa manifestação divina que, se você buscar conhecer para aplicar na sua vida, você vai ter melhor resultado e, com certeza, vai ter sucesso. Primeiro é a consciência de que a vontade
de Deus para qualquer ser humano é a prosperidade, é o bem-estar, é a saúde. Então, nós ajudamos as pessoas a identificar isso, né? E aí segue a questão que nós vamos ver daqui a pouco, né? Da inteligência comportamental. Esse tema É também. exatamente isso. Esse tema é forte. Inclusive, foi muito bom você falar esse tema, que nós não estamos falando de religião, mas então vamos dar o nome de espiritualidade. Você, como vem da teologia e dentro ainda do tema teologia, você acha, qual a importância que você acha da espiritualidade para a saúde mental e para o desenvolvimento pessoal? O que o ser humano, qual a importância da espiritualidade para esse desenvolvimento, para manter uma saúde mental e para todas as outras coisas na vida do ser humano atual? Quando você se conecta na sua vida espiritual, né? Primeiro você já toma a consciência de que você é um ser que é infinito, né? Nós somos infinitos. Eterno é Deus, né? Isso. Que não teve começo e não tem fim. Sim, O ser humano é infinito, porque teve um início, sei. mas não tem fim, né? Nós somos, segundo a teologia e aquilo que é revelado nas Sagradas Escrituras, nós somos um ser espiritual que temos uma alma e habitamos num corpo. Então, o corpo, ele é finito, né? Mas o nosso espírito, nós, o nosso verdadeiro eu, esse é infinito. Então, a partir do momento que eu sei que esse tempo aqui na Terra é algo passageiro, mas que eu vou continuar após a minha passagem, então logo eu me preocupo no sentido de me ocupar em conhecer o que é necessário ser feito enquanto eu estou nessa Terra para garantir que a minha passagem para um outro plano seja uma passagem boa, para que a gente possa dizer passou dessa para melhor. Literalmente. Que seja melhor. Literalmente, e seja melhor. Bom, se passou dessa para melhor, toda a verdade é paralela. Se existe um passar dessa para melhor, é porque também pode existir um passar dessa para pior. Sim, sim. Não Verdade. é verdade? Então eu preciso conhecer o que fazer enquanto eu estou nesse plano físico para garantir que a minha passagem seja de fato dessa para melhor. E nada mais salutar do que você conhecer os princípios, né? Onde você, buscando melhorar na sua espiritualidade, você vai buscar conhecer esses princípios que te conduzem, de fato, a uma vida mais saudável, né? Todo mundo que busca melhorar na espiritualidade, independente da religião, ela se torna uma pessoa melhor, porque ela aprende a amar mais o próximo, né? A respeitar os seus limites e, acima de tudo, a respeitar e a temer ao Criador de todas as coisas. Ô, Jetson, e isso que você tá falando no finalzinho aí, de conviver melhor com as pessoas, eu acho que foi essa resposta que eu tava buscando quando eu perguntei quais são os impactos que esses códigos divinos que você falou podem ter sobre a vida do indivíduo que faz com que ele seja mais sociável, uma pessoa mais socialmente feliz, né? Aí você falou do respeito, você falou da convivência um com o outro. Eu acho que a Bíblia, a palavra de Deus, né? A gente não está falando de religião, mas a gente está falando aqui dos aspectos da espiritualidade. Sim. Eu vejo que todos nós podemos ser fortemente impactados para resultado em todas as direções da vida se a gente conseguir pegar esses códigos divinos falando desses questões da atualidade, né? Que tá todo mundo agora falando de código, né? Pegou o código, tal, né? Exatamente. Na verdade, são nomenclaturas que as pessoas inventam, né, de tempos em tempos, apenas para fazer uma contextualização, uma contemporanização. Mas os princípios são os mesmos, né? Não muda. Apenas as palavras que se dão a esses princípios, né? Mas a abordagem nos princípios são as mesmas. E uma coisa pode resumir isso que você falou a respeito de como a espiritualidade pode melhorar nos meus relacionamentos. A gente pode resumir numa frase que Jesus falou, né?
tudo que você quer que os homens vos façam, fazei vós a eles também, Também. porque esta é a lei e os profetas. Olha. Pronto, Jesus resumiu nisso. É. Ama o teu próximo, Como a ti ama a ti mesmo e a Deus acima de todas as Todas as coisas. coisas. Resumindo É. tudo aí. É. Então, se eu pergunto, bom, o que eu vou fazer aqui vai prejudicar o Weber? Vai prejudicar o Fly? Bom, se vai prejudicar, então não é para fazer, não é bom. É verdade. Porque se eu fizer isso, eu com certeza vou estar entrando em uma lei universal que é da semeadura. Tudo que o homem plantar, de Deus não se zomba. É. Tudo que o homem plantar, isso também Ceifará. vai ceifar, vai colher. O grande problema da colheita é que eu planto uma semente, mas colho milhares. Então, tudo aquilo que eu faço, de bom ou de ruim, volta de maneira multiplicada para a minha vida. Eita. Isso é um resultado, é um fato. Independente de eu acreditar nisso ou não, não importa. É uma lei que existe no universo. Hein, Eu, Jetson? Então, se é uma lei, sim, se você plantar, você vai colher. tanto para o bem como para o mal. Tanto pro bem quanto pro mal. Aquela frase dos mais antigos que diz: se você plantar vento, colhe tempestade. Tempestade. Muito bom, muito bom, muito Verdade. bom. E esse bate-papo tá me levando a alguns lugares e algumas coisas que eu precisava ouvir no dia de hoje. Mas, saindo um pouco da teologia, entrando na psicanálise, aonde é que você consegue? Como você faz? Como é que você traz a psicanálise para dentro da mentoria, dos seus treinamentos? Como você explica isso? Porque nos seus treinamentos tem ateus, tem cristão, tem pessoas que às vezes a gente vê isso, pessoas bem-sucedidas, elas acham que já sabem tudo, por isso atingiram o sucesso. Então, trazer a psicanálise para dentro dos seus treinamentos, suas mentorias, como você faz, como você aplica isso, às vezes até sem o seu mentorado perceber que está sendo. Você poderia falar um pouquinho de como você faz isso, traz a psicanálise para dentro dos seus treinamentos? Sim. Na verdade, a psicanálise ela está dentro da inteligência comportamental, né, integrativa. Está ali dentro, Certo. que é onde você busca conhecer o indivíduo, né, onde você busca conhecer os comportamentos, os pensamentos, as crenças, porque independente de espiritualidade, nós somos seres que acreditamos em coisas. Fazemos o que fazemos no nosso dia a dia porque nós acreditamos nisso, né? E não tem nada a ver agora com Deus e nem com espiritualidade, nem com religião, né? A crença é o que motiva o ser humano. Então, quando eu conheço, identifico o que aquela pessoa acredita, ou em que ele acredita, no que ele acredita, fica mais fácil de eu interagir com essa pessoa. Certo. E se essa crença está prejudicando a ele, aí entra aquelas outras questões, né? Das crenças negativas, bloqueadoras, Limitante. as limitantes que fazem com que a pessoa não se desenvolva nem cresça. Então, a gente começa a olhar para que tipo de crença essa pessoa possui, para que a gente possa ajudar essa pessoa a avaliar por outros ângulos aquela mesma situação, levando ele a entender que existe outras formas de interpretar aquela mesma situação. Ô, Jetson, e no dia a dia a gente vê que isso realmente atrapalha o resultado na vida das pessoas, né? Demais. A gente Demais. vê, a gente vê que realmente, se as pessoas tiverem crenças limitantes, elas não conseguem avançar, elas não conseguem produzir, elas não conseguem romper Isso. algumas coisas na vida e às vezes fica a vida inteira marcando passo, né? Sem conseguir prosperar, por exemplo, sem conseguir avançar, sem conseguir conquistar algumas coisas na vida. É verdade. E eu já vi, né, nessa caminhada nossa aí, eu já vi pessoas com crenças limitantes que ela não consegue falar direito, Sim. que ela não consegue se mover. Como é que você vê isso? É porque tudo é o que está instalado no nosso subconsciente, né? Algumas pessoas chamam de inconsciente. Tá? Então, nós temos uma mente que, para melhor se entender, a ciência do psiquismo divide, né, em estágios. E na Bíblia a gente vê essa divisão com outros nomes. Então, na Bíblia, quando a gente vê falando sobre o coração, tá? Então ali é a forma que os antigos entendiam a mente mais profunda do ser humano.
né? Então, tudo é aquilo que está implantado, enraizado no nosso subconsciente. Então, toda a mensagem que está ali no subconsciente é aquilo que vai nos direcionar nas nossas decisões, nas nossas respostas e nas nossas interpretações. Então, as mesmas coisas que nós três passamos, cada um tem uma interpretação diferente de acordo com o que está registrado dentro, né, lá no subconsciente. E o ser humano, ele é muito mais influenciado pelo subconsciente do que pelo consciente. É o iceberg. A gente vê a ponta do iceberg sobre a água, e embaixo tem uma montanha gigantesca debaixo d'água. Essa montanha gigantesca é o subconsciente, né? É onde fica registrado as informações que nos influenciam no dia a dia. Hein, Jetson? Eu tenho visto aí um termo que está mais em moda agora nessa questão das crenças limitantes, é o você está muito bloqueado, você precisa se desbloquear, eu vou desbloquear a sua mente, né? Não é isso aí? É Aí isso vai lá aí. assim, ó, você está com a mente muito bloqueada, né? Vamos fazer um trabalho para te desbloquear. É E aí, verdade. aí a gente está brincando, mas é exatamente isso, né? Esse Isso. bloqueio que impede que a pessoa avance, que a pessoa prospere, que a pessoa cresça, Eu, amadureça. eu percebo que o Weber, até por já conhecer o Jetson, como ele falou, já consumiu muito do assunto, mas falando para nossa audiência, que aqui é o seguinte: tem um especialista, alguém que já conhece o tema, e tem eu, que não conheço nada do tema, sou de exatas. E aí eu venho fazer uma pergunta que provavelmente quem está em casa está fazendo também. O que é inteligência comportamental integrativa? Eu já ouvi falar de inteligência emocional, mas comportamental integrativa. Isso, como explicar isso para quem está assistindo, para quem está agora em casa? Você poderia explicar de forma mais fácil ou técnica, como achar melhor, para a gente o que é a importância da inteligência comportamental integrativa? Ok. A inteligência comportamental integrativa, ela combina várias inteligências. Ela combina a inteligência racional, emocional, comportamental e social, com o objetivo de levar o ser humano a ter comportamentos mais saudáveis e assertivos em direção aos seus objetivos. Então, quando nós estamos trabalhando com alguém para melhorar nessa área comportamental, essa pessoa vai adquirir conhecimentos, vai aprender princípios, orientações, que vai melhorar tanto a questão da racionalidade dela, da questão emocional, né, para que ela tenha mais domínio das suas emoções, a gestão emocional, e também a questão da inteligência social, como eu vou me comportar com as pessoas que estão ao meu redor. E aí é que entra um grande, não vou dizer problema, mas uma grande dificuldade em muitas empresas, que é a falta das habilidades emocionais que são chamadas de soft skills, né? Então, as empresas hoje têm contratado profissionais para poder ensinar sobre soft skills aos seus funcionários. Por quê? Porque quando a pessoa é contratada em uma empresa, ela é contratada pela habilidade técnica que ela possui. Certo. Então, ele bota o currículo lá, ele está capacitado nessa área, fez curso tal, curso assim, assado, cozido. Mas depois que essa pessoa é contratada, agora ela vai entrar numa outra fase, que é a fase de relacionamento com amigos, com clientes, com colegas de trabalho. E muitas pessoas não permanecem no trabalho que elas conseguiram pelas habilidades técnicas, porque elas não têm habilidades emocionais. É verdade. E aí ela não sabe se relacionar com o amigo, com o colega de trabalho, ela não sabe lidar com o cliente. Então, mesmo tendo a capacidade técnica, ela não consegue produzir ou trazer o resultado que a empresa deseja porque a falta de habilidade emocional bloqueia ela. Ela não teve esse ensino, né? O melhor lugar da gente construir habilidades emocionais é a família. Mas o grande problema está aí. É que a maioria das famílias hoje também não possuem essas habilidades. E por isso que a gente vê tantos problemas familiares hoje em dia, né? Onde falta a compreensão, onde falta o amor, onde falta o respeito, onde falta o diálogo.
Então, se tudo isso é aprendido dentro de casa, fica fácil quando a gente vai para uma empresa, a gente naturalmente vai agir dessa forma, né? Então, quando a gente não tem isso em casa, aí a gente vai ter que aprender fora, fazendo o curso. Cara, impressionante essa abordagem que você fez aí. Realmente, como é importante a família, né, Jefferson? É A verdade. gente. Quer dizer, família não é só uma junção de pessoas, né? De pai, mãe, filho, filha. Quer dizer, tem toda essa importância de preparo para a vida da criança, do jovem, do adolescente e Verdade. depois, né, na vida adulta, isso tudo vai se refletir. É o laboratório. É, Para tudo na vida é a família, inclusive para a comunicação persuasiva. e É, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, hein? e você falando isso me lembrou do livro que provavelmente todos vocês já leram, porque é um best-seller, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E tem um trecho que fala do primeiro funcionário do ramo do aço a ganhar US$ 1 milhão por ano. E aí perguntaram para ele, né? Mas você conhece tanto de aço assim para você reinar absolutamente? Ele falou assim: não, todos os meus funcionários conhecem mais do aço do que eu. Porém, eu me relaciono melhor com eles do que todos. Isso me levou ao sucesso e ser o primeiro executivo do ramo de aço dos Estados Unidos a ganhar US$ 1 milhão. Então, a importância disso, a importância do network, quando dizem que o network te levará a lugares que diplomas não te levarão. Isso é uma verdade absoluta e agora sim clareou para mim um pouco desse tema que você domina tanto, que é a inteligência comportamental e integrativa. Parabenizar você aí pela fala, porque a gente acha que está muito distante o tema, mas como você disse, está dentro de casa. Exatamente. E cases? Vamos trabalhar com cases. Como eu falei, eu sou de exatas e você lembra de alguma história, algum caso de algum líder dos muitos que você treinou, dos mais de 15 mil, que você viu que a inteligência comportamental integrativa mudou a vida dele, ou a empresa, ou os números, ou o resultado? Você podia contar para mim, sem citar nomes, é Sim, sim, claro. sim. É, nós temos nesses anos que a gente trabalha com pessoas, a gente tem muitos exemplos, mas tem um que eu guardo com muito carinho, até porque essa pessoa passou a ser depois um amigo chegado. Né? Era uma pessoa que iniciou como Weber, eh, iniciou indo em palestras que eu fazia, né? E essa pessoa chegou lá totalmente travada, Weber, totalmente travada, sem habilidades, e começou a participar, então, das palestras e passou a me seguir de perto, e demonstrando que ele queria avançar, melhorar, e eu vi que realmente ele precisava de uma ajuda, né? E carinhosamente eu comecei a trabalhar na vida dessa pessoa para melhorar vários aspectos nele. Ele era uma pessoa que, se chegasse no ambiente, entrasse em qualquer reunião, ele ficava pelos cantos. Ele não sabia chegar num lugar e nem sair, né? Não se comunicava, não falava com ninguém. E comecei a fazer um trabalho, então, com ele, nesse sentido de desbloquear ele, mostrar primeiro o valor que ele tem, né? O valor que ele já possuía, as habilidades que ele já possuía, mas ele não acreditava que aquilo poderia levar ele a um lugar melhor. Comecei a fazer um trabalho junto com ele e também comecei a fazer um trabalho de comunicação, né? Ajudando ele a melhorar na comunicação. Resumindo, ele saiu de uma posição de um vendedor que ele era apenas, passou a ser supervisor da empresa onde ele estava trabalhando e, por fim, passou a ser diretor regional dessa empresa, Explodiu, cara. explodiu, passando a dar treinamentos para pessoas da equipe dele. Ou seja, aquela pessoa que, quando eu conheci, ela nem conversava, nem sonhava em estar diante de 2 ou 3 pessoas para fazer um bate-papo, uma palestra, né? E conforme ela foi crescendo, ela foi aprendendo, colocando em prática, né, o ensino, ela começou a se desenvolver. Lógico que teve a principal parte foi a dele,
que foi o esforço para poder colocar em prática os ensinamentos. Porque o grande problema, Fly e Weber, é que muitas pessoas tomam cursos, participam de eventos, mas elas apenas adquirem a informação, mas não querem ou não têm o conhecimento, porque o conhecimento só vira informação, só vira conhecimento quando você coloca em prática. Sim. É verdade. Então, se não for colocado em prática da maneira certa, do jeito certo e na hora certa, que aí entra a sabedoria, que sabedoria é a capacidade de você colocar as informações em prática na hora certa, do jeito certo e da maneira certa. É isso mesmo. Aí você vai adquirir conhecimento. Aí o resultado chega, o resultado vem. Né? Então, essa pessoa que é um grande profissional hoje, é aquela coisa assim que eu olho e eu me inspiro em dizer assim, vale a pena investir em pessoas, É maravilhoso. né? Maravilhoso. Vale a pena investir em pessoas. Ótimo, ótimo. Eu, mais uma vez, estou vendo sobre a inteligência, seja ela emocional, mas a que você acabou de falar, ela engloba tudo. E aí me veio mais uma coisa. Gente, nossa audiência, ela é muito formada por empresários. A Uzi Telecom, ela tem especialidade em provedores de internet. Nós começamos atendendo provedores onde são empresários. Porém, são empresários que não foram preparados. São pessoas que trabalhavam como um cobrador de ônibus e ele pegou a rescisão dele, pegou os tempos e abriu a empresa e hoje é um grande empresário. Mas ele não teve o passo a passo para se tornar um grande líder. Ele lidera apenas por intuito, mas ele não foi treinado. E ele exige dos seus funcionários uma boa comunicação. Então, ter uma boa comunicação, como o Weber disse, é super importante. Mas a comunicação persuasiva de um líder, como você é líder se você não se comunica? Às vezes você consegue pelo exemplo, mas nem sempre dá para fazer o exemplo. Qual a importância da comunicação persuasiva para um líder? Para uma equipe, o Weber já falou um pouco e você ainda vai se aprofundar. Mas para um líder, a comunicação persuasiva tem qual importância na vida de um líder de uma empresa, seja ela grande ou pequena? É importante a gente pontuar que existe o líder e existe a liderança. Nem sempre a pessoa que está na posição de líder, ele tem liderança. Né? Temos pessoas que não estão na posição de líder, mas têm liderança. Exato. Como é que eu identifico que alguém tem habilidade de liderança ou tem um dom? Né? 2% da população mundial tem dom de liderança. 98% adquire através de conhecimento e de busca por essas habilidades. Então, como é que eu identifico que alguém é líder? Se ela tem seguidores. Só isso. Porque não adianta eu dizer que eu sou um líder, mas ninguém me segue, ninguém me escuta. Quando eu digo vem, eu olho, não tem ninguém atrás de mim. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E a gente consegue observar isso até com crianças. Tem crianças que você vai no parquinho, você já identifica que ela tem tinos de liderança, porque todas as outras querem estar ao redor dela. Ela que determina, vamos brincar disso, vamos brincar agora, vamos subir nesse brinquedo, todo mundo vai junto com ela. Né? Verdade, Então tem. você já vê logo na fase de criança pessoas que já têm essa habilidade. Claro que vai ter que ser lapidado, Sim, né? sim, sim. E desenvolvida. Mas a maioria das pessoas, como eu, não tive esse dom de liderança inato. Eu tive que adquirir, né? E a maioria dos grandes líderes, eles adquiriram essa habilidade. Aprender mesmo. Aprender, né? Que são habilidades. Liderar é uma arte, né? Que você aprende, né? Então, a questão da liderança, por que é fundamental a questão da comunicação? Porque não existe liderança, pode ter líder sem comunicação, mas liderança não tem. Não tem. Entendeu? Importantíssimo ali. Então, a liderança. Rapidinho, repita aí. Não existe. Não existe liderança sem comunicação. Existe líder. É aquela pessoa que está na posição de líder. Alguém colocou ele lá. Alguém colocou ele lá. Você anotou isso aí, né? Pega papel, caneta, ou então, hoje não usa papel e caneta. Você vê o minuto e o segundo e guarda isso aí. Não adianta você ser um grande líder e se você não se comunica.
Aí vamos a escolher o professor Raimundo. Quem não se comunica, Se, Vira um besta. aí, bica. aí é o velho guerreiro. Verdade, chacrinha. Então, a questão da comunicação é a vida da liderança. Porque se você não se comunica, você não sabe direcionar. Como as pessoas vão te seguir se elas não sabem para onde você está indo? Né? Ah, mas eu sei para onde eu estou indo. Você sabe, mas você tem que explicar isso de uma maneira clara para os seus seguidores. Porque as pessoas só nos seguem quando elas sabem para onde nós estamos indo. Sim, Se eu não sei para onde eu estou indo, como é que o Weber vai me seguir? Pô, eu estou seguindo fulano porque eu sei para onde esse cara está indo. Eu quero estar lá nesse lugar. Então, eu preciso me comunicar bem para poder, de uma maneira clara, mostrar para as pessoas que, olha, eu estou indo para tal lugar e sei como chegar lá, mas eu preciso de vocês. Porque o líder não consegue fazer nada sozinho. com certeza. Né? O líder precisa das pessoas junto com ele para que possa viabilizar a construção e a formação daquele objetivo. Mas o líder sabe como fazer, mas ele não sabe fazer sozinho, ele não consegue fazer. Ô, Jedson, ao longo da minha vida profissional, uma das coisas que eu mais observei, eu não vou dizer assim que eu não vou chamar isso de um ponto negativo, mas eu vou chamar isso de uma oportunidade de melhorar, que eu encontrei, né, que eu encontro nas pessoas que lideram. Quando você está falando da comunicação, eu acho que uma grande dificuldade que as pessoas têm é de dizer não. Porque o não tá aí uma habilidade que eu acho que o líder tem que ter. Ele tem que saber dizer não. Porque quando ele não sabe dizer não, eu até falo com o Fly muito, né? Eu falo, ó, Fly, é, você precisa, não ele, mas assim, as pessoas precisam aprender a falar a verdade com amor, Sim. né? E isso a gente aprende com Cristo. Isso. Falar a verdade com amor. Se você falar a verdade com amor, a pessoa vai entender o que você quis dizer e não vai doer nela. Ou se doer, vai doer menos, né? Então, uma das grandes dificuldades que eu vi, né, ao longo da minha trajetória profissional foi ver que as pessoas não sabem dizer não. Por quê? Porque o não é algo difícil de dizer. Porque o não é algo difícil de ouvir, entendeu? Então, se você tem dificuldade de ouvir um não, você também tem dificuldade Isso. de dizer o não. O que é que você Perfeito. fala sobre isso aí? Perfeito, você já deu até a explicação. É exatamente isso, porque nós não gostamos de ouvir não. Então, de maneira inconsciente, também ficamos bloqueados em dizer não. Mas temos que amadurecer emocionalmente para que na hora certa a gente diga o não. E o mestre dos mestres, ele disse que a sua palavra seja sim, sim, Não, não, não. Na hora de dizer sim, ok, é sim. Na hora de dizer não, é não. A questão é essa que você colocou muito bem colocado, o não com amor. Porque tem pessoas que dizem assim, ah, eu sou sincero e eu falo logo na cara o que tem que ser dito. Deus, isso é horrível. Ele ser mal educado. Vai mais por esse caminho. Deselegante. Vai mais por esse caminho. Eu gosto, um dos meus mentores é o sábio Salomão. E Salomão disse que, como a bandeja de prata, cheia de maçãs de ouro, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, eu posso falar tudo para o Weber, mas tem o jeito certo de falar, a hora certa de falar, a maneira certa de falar. E se errar nisso, não alcança o resultado. Aí o tiro sai pelo. O efeito é contrário. O efeito ao contrário, o tiro sai pela culatra. É verdade. Né? Então não adianta você falar o que tem que ser falado de qualquer jeito. Tem o jeito certo, a maneira certa. Até para você repreender alguém, né? Até para você chamar a atenção de alguém. Tem uma técnica que aí eu quero deixar para a nossa audiência, que você pode utilizar isso no seu dia a dia, com seus relacionamentos, na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos. Se você tem que chamar a atenção de alguém, use a técnica do sanduíche. Como é a técnica do sanduíche? O sanduíche tem um pão, tem a carne e depois tem um pão de novo. É assim? Então, o pão
A primeira banda do pão significa ou simboliza o elogio. Quando você tiver que criticar alguém no sentido de chamar a atenção, mostrar um erro, comece elogiando essa pessoa. Pega os pontos fortes que essa pessoa tem e mostra para ela, parabeniza ela pelas coisas boas que ela já demonstrou que ela sabe fazer e que tem feito. Depois você agora mostra a parte negativa que ela fez e diga que essa pessoa ela errou nisso, que ela deveria ter feito desse jeito ou desse, ou não deveria ter feito. E depois que você chamar a atenção dessa pessoa, você bota agora a outra banda de pão de novo para fechar, que é, mais uma vez, elogiando ela por ela ser a pessoa que ela é. Porque se não fosse uma pessoa boa, ela não estaria na posição que está na empresa. Então você busca as coisas boas para iniciar e para finalizar e deixa a vara no meio. Aí o que acontece? Quando você finalizar de chamar a atenção dessa pessoa, ela vai te beijar, ela vai te abraçar, ela vai fazer de você uma pessoa, a melhor amiga ou o melhor amigo dela. Por quê? Porque você não mostrou só o defeito. Você valorizou a potencialidade e as habilidades que essa pessoa possui. Então, a maneira de a gente colocar as coisas na hora certa, do jeito certo, faz toda a diferença nos nossos resultados. Fantástico. Fantástico. E esse mesmo tema, eu perguntei para você na parte de líderes, mas a gente percebe que até mesmo no seu portfólio fala lá sobre vendas e marketing. E aí eu vejo muitas pessoas que eram muito bom com vendas alguns anos atrás, que nos dias atuais não conseguem se reinventar, não conseguem ter os mesmos números que já tiveram. E você, ao longo desse tempo que trabalha com isso, qual foi a mudança mais drástica que você viu no mundo de vendas e de marketing que você possa falar para a nossa audiência o que foi que mudou, o que é que tem que mudar no profissional para acompanhar esse mercado que mudou tanto, não só na parte de internet, mas até nas mídias e nas formas antigas, usando persuasão, inteligência, psicanálise e até a teologia, porque eu acredito que se você vai fazer um trabalho, primeiro conversa com o maior e depois bota em prática tudo aquilo que você aprendeu. É verdade, é verdade. Bom, nós estamos vivendo num tempo, né, que nunca antes nós vimos, principalmente na velocidade das transformações. Então, as coisas hoje se transformam muito, muito rapidamente. Então, aquela pessoa que tinha sucesso no que ela fazia há alguns anos e hoje já não está fazendo mais, é porque ela está usando as mesmas estratégias que ela usava há 5, 10 anos e não tem mais como ser daquela forma. Por exemplo, hoje quem não transicionar o que ela faz, o negócio que ela desenvolve, para um celular, ela está fadada a fracasso. É verdade. Né? Hoje, todo negócio que vai se desenvolver tem que estar na palma da mão. Tem que estar até na questão religiosa. Hoje você vê quem são as grandes evidências religiosas. São os grandes líderes religiosos que têm programas, podcast, né? Ministrações, e você pega onde? No celular, e você vê todo dia a mensagem dessas pessoas. Então, nós temos que atualizar os nossos conhecimentos para as realidades. E esse também é um dos aspectos que faz com que o líder ele precisa ser uma pessoa estudiosa. Que o líder tem que estar sempre se atualizando. Muda, as pessoas mudam de 5 em 5 anos. Tá? O ser humano, de 5 em 5 anos, muda. Ele muda a forma de ver as coisas, de interpretar as coisas, o mundo ao seu redor, a tecnologia utilizada de 5 em 5 anos. E olha que 5 anos hoje para a tecnologia É muito, muita coisa já. Então, a pessoa precisa se atualizar constantemente, buscando saber o que está dando certo hoje, né? O que está funcionando hoje. Por isso que é fundamental o líder ou qualquer pessoa que quer obter sucesso se atualizar constantemente. E nada melhor do que você observar as pessoas que na atualidade estão chamando mais atenção, né? As pessoas que estão tendo melhores resultados. Tem uma passagem lá nos Códigos Universais
que diz assim: sede, pois, imitadores daqueles que pela fé e perseverança alcançam as promessas. Ou seja, a indicação divina para mim e para você é que você tenha referências para você imitar, para você seguir os passos dessa pessoa que já está onde você quer chegar. Que Isso legal. facilita. Sede, pois, imitadores daqueles que pela fé. Eu tenho uma frase que diz que tudo começa na fé. Sim, Né? Jesus disse: seja-vos feito conforme a vossa fé. Qualquer coisa que eu queira empreender na minha vida vai começar a partir do que eu acredito. Então, se eu acredito, eu começo. Se eu não acredito, eu já estou errando aí. Então, sede imitadores daquelas pessoas que têm fé. Mas não é a fé religiosa, é a fé que funciona. Né? É a fé que funciona. Estou escrevendo, inclusive, um livro, está finalizando, que é Os Códigos da Fé que Funcionam. volta Eu vou aqui. querer esse livro aí, viu? Volta aqui É, com você o pode vir lançamento aqui desse para livro. fazer um podcast desse Isso, livro aí. sobre o livro. A gente está terminando aí, e eu mostro justamente que vai na contramão do pensamento da maioria das pessoas religiosas, tá? Porque o que a gente hoje vê, Vai na verdade, chocar. desde sempre, vai chocar, porque eu sempre gosto de olhar, eu sou muito dogmático, né? Pragmático. Eu gosto de olhar o que funciona. Sim, Então, quando hoje você olha a realidade da maioria dos círculos religiosos, você vê que as pessoas que estão ali falando muito sobre fé, a maioria não tem resultado. Fica estranho, né, gente? Está estranho, tem alguma É. coisa de errado. Né? Então, que essa fé tem alguma coisa errada. Então, os códigos da fé que funcionam, eu mostro justamente quais são os elementos que de fato geram a fé verdadeira, que se torna também uma fé científica, sim, que existe um erro muito grande as pessoas acharem que fé não tem nada a ver com razão, não tem nada a ver. A fé inteligente, a que funciona, tem a ver com a razão. Tanto que o filósofo e o apóstolo Paulo disse que nós devemos saber explicar. Explicação tem a ver com razão. Explicar a razão Da da fé. nossa fé. É. Então, a fé ela é explicada. A questão é que as pessoas querem aceitar de qualquer forma, né? Aí deixa eu dar um spoilerzinho aqui a Vai. respeito de fé e fideísmo, que são coisas diferentes, né? A maioria das pessoas tem fideísmo, que é a crença cega. Ah, eu acredito porque acredito, mas a fé, que não é fé, é fideísmo, não tem sustentação, não tem embasamento. Aí, nas primeiras dificuldades, a pessoa desiste, a pessoa abre mão, porque ela não tem fé, ela tem fideísmo, ela não tem base, ela não sabe explicar por que ela acredita nisso. E a fé que funciona, ela tem base, né? Ela tem princípios que nós seguimos, e eu digo, eu acredito nisso, por isso, por isso e por isso. Né? E a fé que funciona, ela está embasada no caráter de Deus e nas leis universais e atemporais. Já que você deu spoiler do livro, então fala aí quando é que vai estar disponível pra gente, né? Falar pra todo mundo, a gente quer saber. Não, a gente está terminando aí, eu acredito que até o final do mês já está Pronto. concluído aí. E Jefferson, você falou muito de fé aí, e o apóstolo Tiago ele deixava bem claro que a fé sem obra Sim, é morta. E lá no início você também falou que tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não pratica. Para você ver como a palavra, como um livro milenar, está tão atual, é verdade. certo? Não é à Em toa, né? outras palavras. É. Então, isso que você está falando aí é muito interessante. E outra coisa que a nossa audiência pediu para perguntar para você, quando a gente falou, eu converso com algumas pessoas, nós temos um grupo, e a gente fala sobre as características. E alguns deles, inclusive, já te conhecem, segue nas redes sociais. Eu fui ver hoje, nós temos alguns amigos em comum. Dentre eles, um conhecido nosso, concorrente nosso, É que é o mesmo? Ednei. Hum, Ednei, que da Web Foco, da WT. Um abraço, Ednei. Nosso concorrente, mas nosso amigo. Que diz o seguinte, que as pessoas hoje, o que ela mais se interessa é em si mesma. Então, antigamente, o vendedor era quase um professor. Ele sentava, explicava o quão bom é o produto dele, que a pessoa ficava encantada e adquiria o produto ou serviço. Hoje não, hoje o vendedor ele fica mais calado. Posso falar, porque eu estou no comercial há muito tempo. Então, quando você começa uma venda ouvindo,
O cliente fala, 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 e no final a gente diz o que o meu produto ou serviço pode vir a resolver o problema que ele passou alguns minutos. E mais um trechinho do livro que eu sou apaixonado, me perdoe estar repetindo, fala de um palestrante que ele fechou durante 20 dias um salão para algumas turmas. E quando os salões lotou, o dono do hotel simplesmente disse a ele que o preço ia triplicar. Você deve conhecer essa história. Conheço. E aí ele pensou em escrever uma carta e mandar dizer ao gerente, ao dono, do absurdo que era aquilo. Só que ter o valor reduzido é algo que ele queria, não é algo que o hotel queria. Então ele pensou em como falar. E começou por isso que você diz, Jetson. Há pouco você falou do sanduíche. Ele começou o texto falando com o gerente o seguinte, que no lugar do gerente, ele faria a mesma coisa. Porém, entre investir em marketing, ter todo aquele público, não seria melhor ele renegociar o valor e conseguir os 50% daquele valor que já tinha aumentado em 3 vezes. Ou seja, não ficou no valor que ele queria, mas também não ficou no valor que o hotel queria. E muitas vezes a solução da comunicação persuasiva é isso. Não é o que você quer, é o que o outro quer. Pense como o outro. E eu acredito que são alguns lemas que eu utilizo para falar do meu produto, do meu serviço. E estou vendo que, baseado no que você diz aqui, às vezes a gente faz isso até de forma intuitiva. Não tem nenhuma definição. Então, quando a gente chega aqui com alguém que entende, alguém que treina líderes, a gente fica muito feliz em saber que a gente estava no caminho certo. Claro, tem que se aprimorar, tem que melhorar, mas é muito bom saber disso. Agora a gente falou de vendas, falou de marketing pessoal. Agora eu queria o seguinte, que você deixasse algumas dicas para alguém que deseja aprimorar o marketing. Ah, não, eu tenho minha empresa e eu não sei como melhorar o marketing, como aplicar todas essas técnicas. Você teria algumas dicas para falar para a nossa audiência, para o nosso dono de provedor, para o nosso empresário, que é cliente usa telecom, o que nos dias atuais ele pode fazer para melhorar o marketing da empresa dele? Eu sugiro que, primeiro, cada empresário invista em melhorar os seus vendedores, ou o marketing dos seus vendedores. O marketing pessoal deles. Marketing pessoal deles. Porque se não tiver essa sustentação do marketing pessoal daquela pessoa que representa a empresa, não vai criar impacto em qualquer fórmula de marketing da empresa em si. Sim. E nós sabemos disso porque, às vezes, a gente é atraído a uma empresa, uma loja, seja lá o que for, por uma propaganda que a gente vê na rádio, na televisão, no Instagram, e a gente é atraído para ir comprar naquela loja, e quando chega lá, nós não somos bem atendidos, nós não somos bem recebidos, ou aquela pessoa não está capacitada, preparada para nos dar as devidas informações. Então, aquele marketing que foi feito da empresa é desfeito por pessoas que estão representando a empresa muitas vezes, né? Então, o marketing pessoal ele é muito importante. O marketing pessoal ele é feito de duas coisas, de conteúdo e de embalagem, né? Nós temos a forma de nos apresentar, então tem a embalagem e tem o conteúdo, né? Então, tem um livro muito interessante que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. É um best-seller, é um PhD em psicologia que mostra como você convence uma pessoa em 90 segundos. Mas, Jéssica, como é que uma pessoa vai ser convencida em 90 segundos? Ela vai comprar um produto, ela vai comprar um serviço em 90 segundos? Não, a ideia não é essa. A ideia é convencer aquela pessoa que chega para conversar contigo em 90 segundos de que você é a pessoa certa para ela fazer negócio. Exatamente. Se ela entender que você é o profissional certo, ela já vai estar com 70% de probabilidade de fechar o negócio com você. Show! Muito bom. Show, show. Mas ela primeiro tem que comprar você. Você, exatamente. E nesses 90 segundos ele ensina alguns princípios que você depois pode até procurar na internet, mas que fala de postura,
né? A postura que você chega para poder falar com essa pessoa. Roupa, a forma como você está vestido, porque roupa fala de lugar, fala de ambiente. Sim. Sorriso, olhar e agir como se você já conhecesse essa pessoa há muito tempo. E aí ele vai desenrolar, destrinchar todos esses aspectos no livro dele, mas que basicamente é isso, né? É você, em 90 segundos, porque na verdade já está cientificamente comprovado que as pessoas, elas nos escaneiam em 2 segundos para saber se há interesse ou não de continuar a conversa com a gente ou ver aquilo que a gente está apresentando. Por exemplo, é muito fácil a gente entender, porque todo mundo pega um celular hoje, entra na rede social e vai fazendo isso. 2 segundos, 2 segundos. Quando aparece uma imagem Para. que chama a atenção, ela para e vai conferir para ver se ainda tem interesse em continuar vendo tudo. Mas 2 segundos para ela decidir se vai parar para saber o que é ou não. Que aí mostra a questão da visualização, da forma como é apresentada, né? Na visualização, para saber se chama interesse, se chama atenção ou não. Daí a importância da pessoa que está fazendo o marketing pessoal ou desenvolver o marketing pessoal, saber se apresentar de maneira correta. Você vai conversar com quem? Eu vou conversar com um advogado, eu vou conversar com um juiz, qual é o ambiente dessa pessoa, qual é a roupa que ela veste. Eu não vou para lá, eu não vou para lá de camiseta, chinelo e bermuda, porque quando eu chegar lá vou encontrar uma pessoa de terno. Então já vai ter uma repulsa, né? O subconsciente já vai trazer um sentimento ruim para aquele profissional a respeito de você. Porque 80% do convencimento está no subconsciente. Então, na comunicação persuasiva, a gente ensina a pessoa a se comunicar com o subconsciente, não com o consciente. Porque as nossas decisões, a grande maioria, 80% delas, são baseadas nas informações que já estão impregnadas no nosso subconsciente, que fazem com que a gente tenha sensações, sentimentos, quando nós ouvimos algo ou vemos algo, né? Quando eu ouço algo ou vejo uma imagem, em fração de milésimo de segundos, o meu subconsciente vai buscar tudo aquilo que já está armazenado a respeito daquilo que está chegando para mim naquela imagem e vai gerar um sentimento com base em experiências que já tive com coisas que se assemelhavam àquilo. Exatamente, você falou um negócio muito importante aí. Aliás, você falou muita coisa importante, ou quase tudo, mas sobre o sorriso. Tem uma frase que diz que o sorriso é a forma mais econômica de melhorar sua aparência. É isso mesmo. É mais barato que um sapato caro, do que um terno caro. Então, o sorriso, quando você fala que a gente está passando e a gente para, normalmente na foto que a gente para, tem alguém sorrindo. Você não vê uma boa propaganda com alguém de cara fechada. Eu, Gerson, sou muito apaixonado por literatura de cordel e regionalizado. Weber diz até que eu chamo a minha cidade de o melhor fim de mundo do mundo. E aí, eu vi uma cena, de está falando de aparência, uma pessoa foi até Aracaju e pela primeira vez ela viu McDonald's e pediu um hambúrguer. Se assustou com o preço, mas era McDonald's. Quando entregaram um papel amassado com um hambúrguer desse tamanho. E aí a pessoa deu a louca, disse, não, eu quero aquele da foto, Ampliado. que era algo. Então, ela comprou primeiro a imagem. Sim. Só depois ela veio matar a fome dela, ou seja, o segundo passo, que parece mais importante para a sobrevivência, que é se alimentar, deixou de ser. Antes de pensar em alimentar, ela comprou a imagem. Por isso ela aceitou pagar mais caro, por isso ela aceitou, e apesar de todo aquele, depois de explicado, ela aceitou. Agora, mais uma pergunta, toda a sua experiência com líderes. Qual é o erro mais comum que você vê os líderes praticarem nas suas empresas? O que é que você vê de mais comum, independente do ramo, da condição social, mas você vê, a maioria dos líderes praticam esse erro. A falta de atualização. Infelizmente.
a maioria dos líderes estão com atualizações vencidas. Ou seja, fizeram cursos tem 10 anos, tem 5 anos, o último curso que ela tomou tem 5 anos, e tudo mudou em 5 anos, né? Então, isso serve também para os empresários, que é importante constantemente se atualizar os seus colaboradores, né? Com cursos, palestras, sempre que possível. E os, os ponta de lança, né, que são os líderes, esses precisam sempre estar atualizados. E a gente vê uma falha muito grande, isso em grande parte das empresas, né, de não atualizar os seus líderes para poder esses dar continuidade na capacitação dos colaboradores, né? Então, é muito importante que as pessoas que estão hoje em posição de liderança, elas busquem essa atualização. E você que é líder, mesmo que na sua organização não haja esse investimento, você precisa investir em você mesmo. Você precisa se atualizar. E você não deve esperar que isso venha de fora. Você precisa ser autodidata nessas questões. Porque o que você aprende, ninguém nunca mais tira de você. É seu, né? Vai ser atribuição sua. E na hora de promoções, é aquele que está mais habilitado e que sabe aparecer é que vai ser lembrado, né? Então, isso é muito importante. Eu só queria voltar e fechar a questão do marketing pessoal, Sim, que eu falei a respeito eh, da questão da embalagem, né? Como sim, você se apresenta, como você se mostra para as pessoas, e você tem que aparentar, né? Não é só aparência, você tem que aparentar e tem que ser, porque não adianta ser e não aparentar, né? E a outra coisa é se especializar, que tem a ver com isso que eu acabei de falar com os líderes. A especialização, que aí agora é o conteúdo, a embalagem é como você se mostra. É a questão lá do McDonald's. McDonald's. A imagem chamou atenção, uau, mas o conteúdo desagradou, que foi um pão pequenininho. Então, Exatamente. teve a imagem, perfeito, mas não teve o conteúdo. Sim. Vazio. Estava vazio. Então, o líder ou a pessoa que quer ter sucesso, ela precisa ter uma imagem que demonstre isso, mas tem que ter o conteúdo, aí tem que ter a especialização. E o sábio Salomão disse: Tens visto um especialista naquilo que faz? Entre reis será colocado, não ficará entre a plebe. Ou seja, não ficará entre os ordinários, os normais. Aquele que se especializa vai ser colocado. Eu gosto desse termo que está lá. Será colocado entre os reis. Ou seja, situações acontecem, vamos ser descobertos, vamos ser notados. Na hora da promoção, vão lembrar de quem? Daquele que, além de varrer, passou pano no chão também. Sim. Então, a especialidade vai destacar você naquilo que você faz e você vai ser lembrado na hora que as oportunidades chegarem, com toda certeza. Não tenho. E aí, Weber? E aí Está impactado? eu tô impactado aqui, eu quero ler um negócio aqui e eu quero, assim, dar a minha última. Não, fique Você quer, tranquilo. você quer que eu fale bastante? Agora não fale, fale com nossa audiência. Vou falar ali para nossos amigos, nossa audiência. Tem um texto de um cara chamado Napoleão Hill, que eu gosto muito, e eu quero ler ele aqui e queria ouvir de você o que é que tem a ver com tudo que a gente falou hoje à tarde aqui. Diz assim, é filosofia do sucesso. Você deve conhecer. Uhum. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como um tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção
de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre, preste atenção, a luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Perfeito. Eu, assim, de tudo que eu lembrei desse texto, do que a gente falou aqui, da parte espiritual, da comunicação persuasiva, da psicanálise, né, voltada ao que a gente conversou, eu lembrei desse texto aqui, eu queria ler e fazer esse comentário. Perfeito. Perfeito. Napoleão Hill é um grande influenciador, né, até hoje. Sim, Influencia a milhões de pessoas pelo mundo. E ele resumiu aí num texto longo, mas resumidamente ele fala sobre a crença, né? Como ele finaliza aí, né? É sobre a fé, sobre você acreditar em algo. Porque, como você citou lá no livro de Tiago, né? A fé que funciona, ela é uma fé que age. Que age. É como Napoleão Hill fala nesse texto dele, né? Você tem que agir não pela metade, mas você tem que ser se perseverante. fizer pela metade, não alcança. Não alcança, você tem que ser perseverante. Na live que eu fiz terça-feira, eu falei sobre um texto, que é um texto que eu utilizo muito nas questões comerciais, que é Jó 22:28, que diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará no teu caminho. Ou seja, a luz fala de conhecimento, de iluminação, de direção. Nós só temos a direção de Deus, a iluminação de Deus, quando nós determinamos o que queremos. E quando a gente se mantém firme, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, perseverante. Aí a luz brilha. Tem pessoas que só quer começar alguma coisa depois que a luz brilhou. Não vai ter essa luz. Não vai. Não vai ter a direção. Porque Deus ele espera que nós, primeiro, venhamos a dar o primeiro passo. Nós damos o primeiro passo mostrando que nós acreditamos naquilo que nós queremos. E quando a gente fica firme nesse propósito, agora sim, a luz começa a brilhar. Começa a vir a direção de Deus. E aí essa direção vem de diversas maneiras. É uma pessoa que nos aconselha, é um livro que a gente lê, é uma situação que acontece, a gente dá um insight naquilo, é um sonho que a gente tem, né? Quando a gente dorme, tem um sonho, uau, receber a direção do que fazer. Então, quando você se mantém firme num propósito, você vai ter a iluminação divina na tua vida para você cumprir o teu propósito. Isso é muito, muito, muito importante. E Napoleão Hill, nesse texto dele aí, que é conhecido no mundo todo, é espetacular, e ele mostra justamente isso. Jetson, você falou do seu livro, que até o final do mês, não é isso? Com fé em Deus. Provavelmente já deve estar pronto. Mas eu queria saber um pouquinho mais. Quais são os seus planos futuros nesse desenvolvimento, nessas mentorias? Você tem treinamento marcado? Você tem alguma coisa já programado nesse segundo semestre, nesse finalzinho de ano que vem? E o que é que você está almejando para 2025? O que é que tem preparado através de Edson Araújo e sua mentoria para 2025, para líderes ou empresários ou qualquer pessoa que precise se atualizar? Ótimo. Bom, a gente sempre tem um pensamento crescente, né? Nunca parado, nunca estagnado. Sempre a gente sabe que quando a gente chega num patamar, é porque a gente agora já está habilitado a dar mais um passo. Estamos fortalecidos para dar mais um passo. E nós queremos continuar ajudando daqui para frente muito mais pessoas, muito mais líderes, pessoas comuns, né, que querem se destacar. Nós damos essa mentoria, esse acompanhamento, para que essa pessoa possa sair do ponto que ela está para onde ela quer chegar, onde haverá transformações na vida dessa pessoa. E para as empresas, nós estamos também com agenda para poder dar treinamento para líderes e para todos os colaboradores, onde a gente vai mostrar a necessidade desse crescimento. E um dos treinamentos que tem sido mais solicitado é justamente sobre soft skills, né? As habilidades emocionais, que as empresas estão entendendo que isso tem sido uma exigência, né, para a boa convivência.
Então, tem sido muito solicitado esse tipo de treinamento das habilidades emocionais, onde a gente leva para as pessoas esse conhecimento. Maravilhoso. Ô, Jetson, e onde é que as pessoas, quem não te conhece, está te conhecendo agora, através do UziCast, onde é que as pessoas te encontram? Quais são os seus endereços? Quais são as redes sociais que você é mais ativo? Porque às vezes a pessoa ainda não está pronta para uma mentoria, mas ela vai ver, ou estava olhando a sua rede social, que já tem bastante conteúdo. E nem todo conteúdo ele tem custo, às vezes o Sim. conhecimento está lá, é só você querer. Então, onde é que as pessoas te encontram e quais as considerações finais que você tem para hoje e para nossa audiência? É fácil me encontrar, Jetson Araújo, lá no Instagram, no Facebook. Agora, o pessoal com certeza vai escrever o nome, porque o meu nome é um pouco Não vai estar aqui complicado. embaixo. Pronto, vai estar aí embaixo, o Jetson Araújo, você vai me encontrar lá no Instagram. Como a Fly já falou, nós temos muito conteúdo ali e toda semana nós temos lives. Tem sido 2 lives por semana, onde a gente sempre traz conhecimentos fragmentados, porque numa live a gente Sim. não tem como aprofundar, mas a gente já inicia um assunto que você com certeza pode pegar aquele assunto inicial e dar continuidade, sendo um autodidata, porque às vezes as pessoas só precisam ter um começo. Por Sim. onde eu começo? E a gente dá esse começo, né? Hoje, por exemplo, nós vamos ter uma live às 21 horas, onde eu vou estar falando sobre o poder e a importância da visualização, que é muito importante isso, né? A visualização nos ajuda a chegar nos objetivos que nós queremos. E Deus colocou esse mecanismo no ser humano, né? Assim como imagina na sua alma, assim ele é. Está lá escrito pelo sábio Salomão. Então, imaginar é você ver imagens que vai influenciar o seu subconsciente. Então, é muito importante isso. Hoje à noite a gente vai estar falando isso, se bem que quando sair o nosso podcast, eu acho que já passou dessa quinta-feira, Provavelmente você estará mas fazendo uma toda live. terça e quinta. Então, toda quinta tem. Toda terça e toda Toda quinta. terça, toda quinta. Hoje, às Hoje, 21 horas, tem live. Acompanhe. Nosso amigo Weber Sampaio, quais suas considerações finais? Qual recadinho você deixa Olha, para nossa audiência? eu vou te provocar para você assistir essa reunião de aqui, que aconteceu aqui, que você assistir ela na íntegra. Porque você vai aprender coisas extraordinárias. Eu saio daqui feliz, satisfeito, agradecido a Deus e agradecido a você, Jetson, e ao nosso querido Fly, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa tarde, porque foi uma tarde de aprendizado. Parabéns. Verdade. que Jetson, bom. agradecer a você por, dentro da sua agenda, arrumar um tempo para estar aqui nos ensinando a todos, a nossa audiência, a gente e a todo e qualquer um que queira aprender, porque dizem que a gente aprende mais ensinando É do que verdade. estudando. Isso é Então, verdade. muito obrigado pela sua presença. Se quiser falar mais alguma coisa, se a gente não te perguntou algo que você gostaria de falar, fique à vontade, o espaço é seu, aqui a gente não paga por minuto. Eu só quero incentivar, né, a audiência a que você busque se aperfeiçoar, se especializar, principalmente na questão da comunicação persuasiva. Persuadir é diferente de manipular. As pessoas confundem um pouco. Manipular é você levar as pessoas a fazer o que você quer. Persuadir é você levar as pessoas a querer fazer aquilo que você deseja. Então, se aperfeiçoe nesse tema, porque isso vai te trazer, com toda certeza, melhores resultados e vai te colocar numa posição de destaque na sua vida pessoal, profissional também, e nos seus relacionamentos, com certeza, também vai te ajudar. Muito obrigado. Ficou aí para vocês o recado. Eu gostaria de dizer que aqui embaixo, ó, ative o sininho, curta, compartilhe, convide, porque toda semana nós temos aqui um profissional, nós temos um especialista para conversar conosco. E você, cliente Use, que gostou do espaço, gostou da ideia, esse espaço é de vocês. Nos mande uma mensagem no Instagram, usetelecom.com.br, e lá vai poder dizer a você como faz para você conseguir reservar esse espaço para você falar daquilo que você entende, seja lá o que for dentro da sua atividade, ok? O meu Instagram pessoal é o @flynet da Use. E passar o seu endereço, Weber?
Weber Sampaio, Weber com W. Ok, pessoal. Então, muito obrigado. Não deixe de ativar o sininho aqui, curtir, compartilhar. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.